Olá, Adri. Bom dia, boa tarde, boa Oi, noite, já. né? Dependendo do horário que o pessoal estiver assistindo. Para a gente é bom dia. Isso mesmo. Pulamos da cama e já viemos bater um papo, né? Exatamente. Conversar sobre terapias para crianças, pré-adolescentes, adolescentes, né? Os benefícios e levar aí uma contribuição para as mães que estão tendo que lidar com essa rotina, né, de trabalhar em casa, trabalhar na casa e cuidar das crianças, tudo ao mesmo tempo, né? Tá todo mundo nessa, né? Especialmente nesse período de ainda quarentena. Isso. Eu estou percebendo que a gente está com um pequeno delay, então, para quem está assistindo, pode acabar percebendo uns espaços aí, uma pausa, mas é por conta da conexão que hoje está chovendo bastante em Curitiba, né? Nós estamos em Curitiba, chovendo bastante, então pode ser que a conexão fique um pouquinho lenta. Então, Adri, eu vou deixar você se apresentar primeiro e depois eu me apresento. Eu sou Adriana Tcheluzniak, sou terapeuta integrativa, consteladora familiar e sou mãe do Gabriel, que tem autismo, um adolescente que tem 15 anos. Muito bacana. E eu sou a Jaqueline, também terapeuta integrativa, trabalho com diferentes técnicas, alinhamento energético, barras de axis, hipnose, magnetismo, xamanismo, algumas técnicas, né, que vocês podem conferir lá pela bio do Instagram. A Adri, eu sei que também trabalha com mais coisas do que o que ela falou aí. Então, é só vocês observarem nas nossas bios do Instagram, que inclusive estão constando aí na descrição dos nossos nomes. E a ideia é a gente ter aqui essa conversa sobre os benefícios da aplicação de terapias integrativas em crianças e adolescentes, especialmente nesse momento. A gente está tendo muitos relatos positivos de mães que estão oferecendo aos seus filhos reiki, barras de axis, e estão realmente percebendo que está ficando mais leve, né? Mais fácil, mais leve lidar com as crianças e ajustar as rotinas aí com o uso dessas terapias. E eu chamei a Adri para a gente conversar sobre esse assunto, porque além de ser uma ótima terapeuta, ela tem um filho autista, né? Inclusive, ela estava até me explicando que eu, às vezes, fico na dúvida de como a gente se refere, né? A gente sabe que ao longo do tempo, conforme a gente vai evoluindo, vai aprendendo mais a como se direcionar às pessoas que têm condições diferenciadas, né? Que vieram com um talento. Eu penso dessa forma, que é um talento que elas têm, que a gente vê, por exemplo, com autismo cada vez mais pessoas que se revelam, né, se destacam nas profissões, nas suas áreas e têm autismo. Aqui em Curitiba mesmo a gente tem a Michelle, que fundou a Cycle, uma empresa fantástica de construção, de construção, ó, de fabricação de elementos cirúrgicos, mãos, várias tecnologias que auxiliam pessoas com paraplegia ou que sofreram alguma amputação. A gente tem o Messi, que é um dos mais famosos, né? E a Adri tem o Gabriel, que é um terapeuta, né, Adri? Eu queria que você, além de falar desses benefícios, que você contasse primeiro um pouco essa tua história junto com o Gabriel, né? Como é que foi desde esse momento de descoberta, né, de diagnóstico e tudo mais, do que você percebe, como foi ele se tornar um terapeuta, o que se começou com a aplicação e depois ele foi querer. Como é que foi toda essa história? Conta pra gente. Então, Jaque, o Gabriel ele teve diagnóstico, um pré-diagnóstico, eu diria, de autismo por volta dos 3 anos e meio. Naquela época se dizia que só se fechava, se confirmava um diagnóstico de autismo por volta dos 6 anos.
Então, a gente passou uns anos aí sem ter certeza de nada, sem saber o que fazer, qual era a intervenção, se já iniciava uma intervenção para autismo ou não. Mas decidimos, né, seguir essa linha. Passamos por vários neuropediatras e um deles falou: não, mesmo que não seja, né, já encaminha para a intervenção adequada, porque ele já vai se desenvolvendo, né, vai ser benéfico para o desenvolvimento dele. Então, com 4 anos, ele entrou no centro especializado de autismo e aí ele foi melhorando muito, porque inicialmente a gente tinha muita dificuldade de se comunicar com ele, ele tinha uma dificuldade em se expressar. Então, a gente percebia que ele ficava muito nervoso, tentava falar, tentava ser entendido, não conseguia, ficava muito irritado, dava tapinhas na cabeça, então tinha autoagressão. E muitas questões sensoriais também, de não aceitar determinados tecidos, determinadas roupas, incomodar com toques. Até isso juntava um pouco de manias, assim, faz parte do quadro do transtorno do espectro autista, haver comorbidades, né, outras condições associadas. E essas questões sensoriais e as manias podem aparecer. No caso dele, assim, se alguém encostasse nele, ele tinha que ir lá encostar na pessoa também. Mas como ele sentia o toque como algo mais forte, mais intenso do que na realidade era para as outras pessoas, né? Vamos dizer assim, ele ia lá e revidava mais forte. Então, muitas vezes a gente estava andando num shopping, por exemplo, em qualquer lugar, alguém sem querer esbarrava nele, encostava nele, ele ia lá e batia na pessoa. Não batia, mas assim, né? Revidava. Aquele tapinha, né? Então, aquele tapinha, né? Geralmente na bunda da pessoa ainda, né? E eu falo, meu Deus, qualquer dia eu vou ter problemas com isso. E aí o tempo foi passando, né? Ele foi melhorando muito a questão da comunicação e à medida que a comunicação dele foi se desenvolvendo, ele também foi ficando mais tranquilo, né? Não tinha mais tantos episódios daquela raiva desenfreada, parou com a autoagressão. Então foi muito bacana ver esse desenvolvimento dele. Mas ainda tinha muitas questões, né, a serem trabalhadas. E mais para frente, a gente deixou de fazer só o acompanhamento tradicional, né, que era aquele acompanhamento chave, né? Dentro do autismo, você sempre pensa num pacotinho, né, multidisciplinar. Então, tem a psicóloga, tem a terapeuta ocupacional, tem a fonoaudióloga, tem a musicoterapeuta e assim vai, né? Vai aumentando. E nós passamos a olhar para outras questões também, né? A incluir uma aromaterapia, a incluir um reiki. E aí eu fui buscando formações também e ele foi tendo esses benefícios. Mas eu vou contar a história de como que eu cheguei na Barra de Axis rapidinho. Eu, na época, era presidente de uma associação de pais aqui em Curitiba, a União de Pais pelo Autismo, e responsável por uns 5 grupos de WhatsApp, que eu acabei dividindo por temas, né? Porque ficava aquela confusão. Eu falei, calma aí, vamos organizar isso. E eu, na época, me sentia assim, super responsável pela ordem daqueles grupos. E sempre quando você vê pessoas, né, familiares de pessoas com autismo, elas estão sempre buscando novidades e estudos e técnicas e o que fazer para ajudar seus filhos, né? Então, às vezes, acaba caindo em ciladas. Né? Às vezes vem algumas coisas que a gente vê que não são benéficos para a pessoa com autismo, né? Enfim, um dia uma pessoa colocou no grupo uma chamada para um curso de barras de axis que ia acontecer aqui em Curitiba. Eu li aquilo assim, já fiquei desconfiada, né? Como assim? Barras de axis que tira crenças limitantes, que a pessoa se acalma, que relaxa. Achei aquilo muito estranho e falei assim, não, já que tem a palestra gratuita antes do curso, eu vou na palestra ver como é que é. Se eu achar que não vale a pena, já vou falar para não colocar mais no grupo. Aí fui na tal da palestra e fiquei encantada, né? Tinha outras mães de crianças com autismo e com outras condições também, né, de saúde mental, não só autismo. E no dia seguinte eu estava lá fazendo a formação, né? Foi dividido em 2 dias, se eu não me engano. E a partir daí, eu vi
um novo mundo se abrindo, né? Porque barras de Axis realmente foi o que abriu para mim nesse mundo das terapias integrativas. Apesar de eu já ter a formação em Reiki, né? O Reiki eu já usava, mas não com aquela amplitude que se abriu depois, né? Todas as infinitas possibilidades que eu conheci depois da formação de Axis. E a partir daí eu fui fazendo algumas sessões com o Gabriel. E no início ele não gostava muito, mas depois ele foi se acostumando. E as mudanças foram acontecendo, né? Aí, como eu estava dizendo antes, entrou a aromaterapia, a gente voltou para a homeopatia, que tinha parado por um tempo. Então, fomos fazendo ali um trabalho no caldeirão mesmo, de várias técnicas. E ele teve muitas mudanças positivas, assim, né? A questão do toque diminuiu bastante. Até costumo contar, né? Eu fui num evento com a União Terapêutica, que é o coletivo que a gente faz parte, e uma colega nossa, a Márcia, que faz nossa, me fugiu o nome. A Quick Massage na cadeira. E quem já fez Quick Massage sabe que geralmente tem os movimentos de massagem mais fortes, né? Mais intensos. E eu pensei, nossa, ele vai sentar nessa cadeira, mas a hora que ela encostar nele, ele vai pular. Ainda vai dar um tapa. Mas não, ele já vai dar o tapa. E realmente, eu vi que ele já tinha parado com essa mania, pelo menos. Até isso foi embora. Então, ele fez a massagem. Aí eu me lembro que eu tenho esse vídeo, eu filmando ela fazendo a massagem. Aí eu fui lá filmar a cara dele, né, naquela cadeira, assim. Aí eu filmando, ele olhou, viu que eu tava falando e falou assim: fala sério, né, mãe? Ele não acreditou que eu tava filmando ele na massagem. Mas foi muito bacana, Jaque. Como você disse, né? A gente está tendo relatos de outras mães que têm se rendido, né? Que têm experimentado as técnicas integrativas em suas várias modalidades e trazendo mesmo, né? Essa mensagem de que notou a diferença. E o que eu acho muito legal é porque essas técnicas trazem autonomia para a família. Né? Elas sabem, então, o que elas podem fazer com suas próprias mãos, né? Com um óleo essencial ou com relaxamento, com uma meditação, para ter essa melhora na qualidade de vida e no bem-estar. Com certeza. E assim, a gente está falando do caso de autismo porque tem o teu exemplo, e é bom que as pessoas saibam que não é só para crianças que não tenham nenhuma situação especial, não é só para as mamães atípicas, né? Como você me ensinou, um termo para se dirigir nesses casos, mas é também para essas situações. Então, ela não tem restrição, né? As terapias integrativas, elas não têm restrições. E como você comentou, né, do coletivo da União Terapêutica, acho que foi ontem, né? Ontem mesmo a gente teve um relato de uma mãe que o filho recebeu o reiki à distância e ela relatou que a criança dormiu super bem, né? E ela geralmente não dorme tão bem. Então, assim, é realmente se permitir conhecer algo novo, né? E eu, por a gente fazer parte aí do coletivo, e o Gabriel está aí participando das nossas jornadas terapêuticas, dos eventos que a gente faz a cada mês, a cada 2 meses, mais ou menos a cada 30, 45, 60 dias, né? A gente está fazendo eventos aqui pelo Zoom, que são fechados, e cada dia uma terapeuta, e a gente teve aí a graça de ter o Gabriel participando, falando das barras de Axis. Eu percebi uma diferença nesse período, né? Desde a primeira apresentação dele até a segunda, que acho que foram aí uns 2 meses da primeira apresentação e da segunda vez que ele participou. E eu já notei uma diferença. Então, é algo crescente, né? Porque um dos criadores do sistema Access Consciousness, que é onde está as barras de Access, ele diz que ele tem TDAH, que ele tem o diagnóstico de autismo, e ele está ali fazendo vídeos, ensinando técnicas para as pessoas, e a gente percebe como realmente a tendência é só desenvolver mais, né? A pessoa se desenvolver mais, porque eu vi isso no Gabriel, da primeira vez que ele se apresentou e da segunda, foi muito notório. Por isso que eu perguntei, que eu queria saber da percepção dele, se ele consegue perceber.
mas me pareceu que ele não percebe tanto, o que também não é diferente de todos nós. Nós mesmos nem sempre percebemos o quanto a gente está evoluindo. Precisa vir alguém de fora, né? O quanto a gente está se reconhecendo, na verdade. Eu não gosto muito da palavra evoluindo, porque nós somos já a totalidade do nosso ser. A gente só precisa se relembrar disso, né? A gente precisa de alguém de fora que fala, nossa, você está diferente, o que está acontecendo? E você percebe isso, né? A gente se dá conta, né? E até se surpreende, muitas vezes, com o nosso próprio progresso, digamos assim, com o nosso próprio desenvolvimento. Então, de repente, depois de você fazer umas sessões de barras, ou você está meditando, ou você está fazendo outras técnicas, você percebe que não está mais tão irritado no trânsito. Você percebe que aquela pessoa que te irritava muito, que você não suportava olhar para ela ou ouvir a voz dela por alguma situação que ocorreu, de repente já não te causa aquele incômodo, não tem mais o mesmo efeito. Então eu acho isso fantástico, assim. E realmente é isso que você falou, né? Até com outra técnica que eu trabalho, que é a constelação familiar, você faz uma, duas, três sessões de constelação para ir se trabalhando. E muitas vezes o resultado não aparece logo na sequência, ou assim que você sai da sala, né, da sessão de terapia. Mas depois de um tempo as coisas vão se assentando, se harmonizando, e é aí que você percebe, nossa, algo mudou, algo está diferente, porque as coisas não acontecem no nosso tempo, né, Jaque? Mas no tempo que tem que ser, né? No tempo que é só o tempo tem. E o Gabriel, ele um dia, por acaso, ele participou da segunda classe de barras de axis, porque eu estava fazendo a minha segunda classe, e aí eu não tinha com quem deixá-lo, ele não ficava em casa sozinho ainda. Aí eu levei um monte de desenho e celular carregado e um monte de coisa para ele conseguir ficar na classe, que são 8 horas, né? A classe de barras de axis comigo. E a facilitadora falou: não, pode trazer, não tem problema. Inclusive, crianças são bem-vindas nas classes de Axis. Então, vamos. E aí ele participou e ficou boa parte do tempo prestando atenção mesmo, né, na classe de barras. Mas, ok, ele só tinha ido assistir, né? Aí depois, na terceira classe que eu fui fazer, de novo, né, ele participou. E aí, quando eu fui dar a minha primeira classe de barras, que eu já era facilitadora, de novo, eu tinha 5 alunos, e são necessários números pares, né? Para fazer as trocas de barras. Eu precisava de uma pessoa extra. Eu falei, Gabriel, vamos lá comigo? E aí ele foi, prestou atenção, fez as trocas. Até então eu achava que ele aguentava aplicar a sessão de barras em até 20 minutos. Inclusive eu estava preparada para isso. E a primeira troca ele trocou rapidinho e na segunda eu já pensei assim, nossa, de novo ele vai fazer uma troca, uma sessão mais curta. Quando eu olhei, eu tinha me distraído, né, orientando as pessoas. Quando eu olhei no relógio já estava dando 1 hora e ele estava lá tranquilo aplicando barras. Então me surpreendeu de novo. Muitas vezes nós mães a gente está tão acostumada no dia a dia a lidar com questões limitantes dos nossos filhos e desafios e dificuldades que eles têm, que muitas vezes a gente fica numa postura, isso inconscientemente, né? Claro, não é algo racional, de não esperar muito deles. E aí, quando a gente dá uma chance para eles nos mostrarem do que eles são capazes, do que eles podem fazer, do potencial que eles têm, a gente se surpreende. Então, isso também foi uma lição muito bacana. E hoje ele aplica barras, ele tem o preço dele da sessão. Então, tá super bacana isso. Eu vejo que a autonomia e a autoconfiança dele mudaram. Isso que você falou é muito importante, Adri, porque mãe já tem tendência a ser super protetora, né? A minha mãe me vê como uma criancinha até hoje, né? Se preocupa comigo como se eu tivesse 5 anos de idade. Então, as mães já têm essa característica. E aí, às vezes, quando tem uma situação atípica, se tornam ainda mais superprotetoras e, como você falou, se fecham naquele diagnóstico. E aí, para não parecer que esse é um papo muito holístico, muito só metafísico, eu vou citar um exemplo
de um cara que escreveu dezenas de livros e é lido até hoje. Ele escreveu livros há 100 anos e é lido até hoje, que é Napoleão Hill. Ele teve um filho que, quando nasceu sem orelhas. Então, os médicos diziam que ele nunca ia escutar, que ele não ia ser uma criança normal. Enfim, deram os piores diagnósticos, né? E o Napoleão Hill falou, cara, você não está entendendo, não vai ser assim. E aí o médico falou assim, não, o senhor é que não está entendendo, eu estou lhe passando o diagnóstico, eu entendo, é muito difícil. Ele, não, me desculpe, eu respeito muito a sua posição, os seus conhecimentos, mas você é que não está entendendo, não vai ser assim, porque eu estou determinando que não vai ser assim. E ele nunca tratou o filho dele como uma criança qualquer, diferente, assim, coitadinha, vítima. O filho dele foi muito contribuição para a evolução dos equipamentos para surdos, né? Inclusive, ele teve uma vida totalmente normal, construiu família, se tornou um grande vendedor, um grande representante desses equipamentos. Então, assim, a gente realmente tem que, é claro, dar todo o cuidado, atenção que as crianças precisam, né? Mas tem que também se permitir esse desafio, né? De que elas podem sim. E a gente está no momento que existem muitos diagnósticos de autismo, né, Adri? Eu fico pensando assim, se é o DNA que está mudando, como eu vi certa vez aí recentemente, essa semana eu vi uma palestra de radiestesia, um doutor falando sobre isso, que o DNA está mudando e por isso a gente está tendo muita diferença na postura, no comportamento das crianças que nascem aí mais ou menos a partir dos anos 2000, 2008, 2012. Então, ou se é porque avançou também a ciência de cuidados da mente, né? De observação da mente, a partir da neurociência, e eu vejo que as terapias integrativas contribuíram muito para isso, né? Porque a partir de ver esses fenômenos acontecendo, né? A cura só pelo poder da manipulação energética, do cuidado dos pensamentos, do gerenciamento dos pensamentos, muita coisa evoluiu, então a neurociência foi aí querer estudar isso, né? E me parece também, eu sei que a gente não combinou isso, tá? Mas eu queria que você comentasse também desse diagnóstico em adultos. Se você comentasse essas duas coisas, você que está mais por dentro do assunto, há realmente um aumento de diagnósticos de autismo de crianças? E por que você pensa que isso aconteceu? Qual a tua percepção, tua observação disso? E com relação ao diagnóstico em adultos? Então, são várias hipóteses, né? Essa questão do aumento no número de diagnósticos. Uma delas é porque, de fato, nós estamos identificando melhor, né? É uma melhora nessa observação, realmente. Então, casos que passavam despercebidos, agora já estão sendo identificados. Então, essa é uma questão e tem a ver com a vida adulta também, né? Hoje nós temos muitos diagnósticos de pessoas com autismo na adolescência e na vida adulta, e são pessoas que um tempo atrás iam ser vistas ou eram vistas como pessoas esquisitas, como pessoas com comportamento diferente, com pessoas muito tímidas ou introvertidas, enfim, né, antissociais. Também, agressividade. A agressividade ela não faz parte do autismo em si, a menos que a pessoa tenha uma comorbidade, né, uma outra questão que tenha a agressividade, como, por exemplo, aquele transtorno opositor desafiante, aí sim, mas em si o autismo não. Eles costumam ser, quando tem agressividade, com eles mesmos, né? A autoagressividade, como eu comentei do meu filho, que ficava muito nervoso quando era bem pequenininho e batia na própria cabeça. Mas não com as outras pessoas. Mesmo se não tiver diagnóstico, eu pergunto assim,
nesses casos em que as pessoas não sabem, e aí elas não têm noção do que acontece, pode gerar essa agressividade quando não é conhecido o diagnóstico. Não posso dizer que não pode ser caso de autismo, mas muito provavelmente é uma outra condição, né? Não é o autismo que fez com que a pessoa tivesse um comportamento agressivo. Claro, né? Muitos casos que são mais graves ou mais severos, né? Cada um tem uma preferência para chamar, mas assim, os casos mais comprometidos, que é como eu prefiro falar, eles têm a deficiência intelectual associada, né? Então, muitos comportamentos vêm da deficiência intelectual e não só por causa do autismo, né? E além dessa questão de melhora no diagnóstico, tem sim essa questão de aumento de casos por causa dessa transformação que a gente está vivendo mesmo, né? Então, é mais agrotóxicos, é mais poluição, mais álcool, mais drogas, mais tabaco, mais, que mais? Remédios que as mães tomam durante a gravidez, filhos gerados mais tarde, não só mulheres que têm filhos mais tarde, mas homens também têm influência nisso, né? Um homem que tem um filho depois dos 35 anos tem mais chances desse filho ter autismo. Então, são as questões ambientais também que estão influenciando isso, né? E é bem verdade isso que você comentou, né? Não unicamente no autismo, mas questão de depressão, questão de ansiedade, né? Essas questões psiquiátricas, né? De saúde mental, de uma forma geral, a gente está vendo um aumento, né? Um estresse muito grande. Então, tudo isso influencia também. Seriam as duas questões. Há uma outra hipótese que é levantada no livro, O Autismo, Esse Mundo Obscuro e Conturbado, que é de um antropólogo norte-americano que tem uma filha com autismo, e ele fala, além dessas duas questões que eu coloquei, uma terceira, que é, nos Estados Unidos, hoje já está tão avançado, ainda não é o ideal, mas já está mais avançado o apoio à pessoa com autismo, que pode acontecer de um médico, diante de um caso que ele não tem certeza do que a criança tem, colocar que é autismo só para aquela criança receber um apoio que, se ele não tivesse o laudo, não receberia. Então, isso estaria ajudando a aumentar também esse número de crianças absurdamente maior, né, do que de anos atrás. Mas eu diria que pode ser uma combinação de todos esses fatores, né? E então, nos adultos que você comentou... Isso. Ah, pode falar. Não, era isso que eu ia falar mesmo agora. São essas pessoas que muitas vezes ou têm questões de relacionamento com outras pessoas, têm uma dificuldade, assim, uma timidez excessiva, ou não sabe como se comportar, não entende muito bem as comunicações, né, a forma das pessoas falarem, as figuras de linguagem, etc. E aí, por causa disso, acabam buscando algum acompanhamento terapêutico, né, um médico, um psicólogo, um outro terapeuta qualquer, essa ajuda, né? E acabam chegando no diagnóstico de autismo. E outra coisa que acontece muito também é um pai ou uma mãe vão investigar o caso do filho, descobrem que o filho tem autismo e, por causa das informações, acabam também reconhecendo que eles próprios sempre tiveram muitos sinais de autismo e não sabiam, isso nunca tinha sido levantado. Então, eu conheço inúmeras famílias que o diagnóstico veio por isso. Estava investigando o filho e, de repente, opa, mas eu também sempre fui assim. O próprio pai do Gabriel tem essa questão, né? Só que o dele foi o contrário. Enquanto a gente estranhava alguns comportamentos do Gabriel, a avó paterna dele, né, a mãe do pai dele, dizia assim, não, isso é normal, o pai dele também fazia isso quando era criança. Olha. Como se fosse uma normalidade. E, na verdade, era o contrário, né? O pai dele já faziam coisas que eram de autismo, que o filho passou a repetir, e a gente foi descobrir depois que se tratava disso. Então, a gente já ir finalizando, você consegue passar algumas dicas, né, assim, do que a pessoa pode observar nela, ou nos seus filhos, ou no companheiro, num amigo, que possa chegar e falar, olha, seria legal você buscar uma consulta nesse sentido.
E como abordar isso também, porque é bem complexo, né? Como você falou, apesar de ter evoluído e do diagnóstico ter ficado mais preciso, há um super há um excesso também, né? Eu conheço o caso de uma amiga minha mesmo, como o irmão dela é autista, o filho estava começando a ter uns comportamentos e não sei o quê, ela começou a se preocupar que o filho teria também. E a primeira psicóloga que ela levou foi diagnosticado. E ela ficou super preocupada com isso e tudo mais. E eu, com a minha intuição, o meu pouco conhecimento, eu falava, cara, eu acho que não. Você sabia, por exemplo, que Einstein começou a falar com 4 anos de idade? Então, assim, é preciso um cuidado nesse sentido também, né? De não ficar achando que tudo é autismo ou qualquer outro diagnóstico e já querer passar um medicamento, né? Então, como que a pessoa pode proceder nesse sentido? É isso que você falou, é bem importante mesmo, né? É buscar outras opiniões. No Porque no caso caso dessa Einstein, minha há uma amiga, linha. ela não era. O filho dela não era, no Não caso era. da minha amiga. Desculpa, depois ele foi, né? Fez de novo e agora é uma criança normal. Quer dizer, normal Ok. não, desculpa. Ai, que péssimo jeito de falar. Mas Einstein, ele é tido fortemente por uma linha como uma pessoa com autismo, Olha né? Tem lá! vários sinais de que ele tinha autismo, né? E assim como tantas outras pessoas que foram geniais e que se você vai olhar a biografia, você vê vários sinais de autismo, mas na época não eram diagnosticados, né? No caso do Gabriel também, o primeiro médico já prescreveu um remédio, mas como os demais que nós fomos não falaram nada de medicação, falando que não era necessário, ele, graças a Deus, né, nunca tomou nenhuma medicação psiquiátrica, nada do que outras crianças, infelizmente, tomam, e em alguns casos necessário. Em alguns casos é necessário, em outros não. Então, cuidar com isso, né? Ouvir mais opiniões, enfim, ter esse olhar atento. Tem uma formação que eu fiz uma vez com um psicólogo argentino que ele comentava de um caso, ele passou um vídeo de uma criança hospitalizada, numa menina que ficava na maca, assim, segurando a chave, olhando um molho de chaves e se balançando na cama. E não falava nenhuma palavra. E ele perguntou para todo mundo, a maioria que estava assistindo eram da área da saúde, né? Médicos, psicólogos e tal. O que vocês acham que essa criança tem? Aí todo mundo, autismo, lógico, tá claro. Nananana. Ele falou, então, se ela tivesse sido tratada como uma pessoa com autismo, hoje ela estaria morta. Ela tinha um transtorno degenerativo do cérebro. E esse transtorno fazia com que ela tivesse comportamentos autísticos, mas o cérebro dela estava sendo atacado. E aí, com a medicação para esse transtorno degenerativo, com esse olhar diferenciado e o tratamento adequado para isso, ela deixou de ter o comportamento de autismo. E aí mostra um vídeo dela depois conversando, completamente diferente daquela criança. Então é importante olhar isso também, né? Quando você seleciona quais são os profissionais que vão avaliar o seu filho ou que vão te avaliar, perceber, né, se tem alguma indicação, quem é essa pessoa, ouvir outras opiniões, porque realmente não é algo fácil lidar com esse tipo de questão, né? Com a nossa mente, com o nosso cérebro, com os nossos comportamentos. Então, tem que ter pessoas que são realmente pessoas que estudam, que são confiáveis, que já têm um nome, e mesmo assim não confiar cegamente. Vai buscar também outros profissionais e fazer essa investigação. Aquilo que eu falei sobre as mães terem uma postura, às vezes, de não esperar muito dos filhos, isso vem muito do que a gente escuta e que tem a ver com esse exemplo que você falou, né? Porque, nossa, são muitos os casos em que os médicos falam: seu filho nunca vai falar, seu filho não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Então você já sai assim, né? Limitada. E tendo essa consciência, ou enfim, né, falsa consciência. Bom, meu filho está me dando um bilhetinho aqui. Já vou lá, tá, Gabi? Tá acabando aqui, a gente já vai conversar, tá bom? 5 minutos. Ok? Se Tá ele bom, quiser tá. aparecer, Tá pode na hora. chamar aí.
Quer falar aqui, Gabi? Acho que ele não vai querer, que ele está lá na lição, ele quer ajuda para os trabalhos. Já estamos finalizando. Mas então, como eu estava falando, já que é isso, né? Cuidar com o que você ouve, buscar outras opiniões, buscar uma rede de apoio, conversar com outras pessoas que tenham essa condição, seja outras famílias ou outros adultos. Eu lá atrás eu fiz um documentário chamado Um Só Mundo. E a minha ideia com esse documentário era ajudar os pais, né, a ter uma ideia do que era autismo. Hoje eu vejo que tem ajudado adultos, porque nesse documentário tem um adulto que descobriu que tinha autismo aos 35 anos. E aí, às vezes, eu tenho uma cliente de alguma terapia que eu faço que fala: olha, eu estou desconfiada que o meu marido tem autismo, mas eu não sei como falar com ele sobre isso. Eu falo: assiste com ele esse documentário. E é batata, como dizem, né? Assistem junto o documentário, a pessoa já começa a olhar: nossa, eu passei por tudo isso. Então fica a dica aí. Tá aberto no YouTube, Um Só Mundo. Tem ajudado muitas pessoas, assim. Ainda bem, tenho essa felicidade de identificar sinais e também de se identificar, né, com outras pessoas que passam por essa situação também. Muito legal. E foi muito bom você falar dessa questão do medicamento, porque tem gente que acha que terapeuta integrativo, terapeuta holístico, energético, é contra os remédios. A gente não é contra os remédios, a gente é contra a medicação excessiva, porque por conta das nossas experiências, do que a gente estuda, a gente tem comprovação sim de que tem muita gente tomando medicamento desnecessariamente. Tem qualquer dorzinha de cabeça, já vai lá e toma um remédio que é um remédio que agride muito mais o corpo e que vai gerar consequências muito maiores do que aquela dor de cabeça está causando. E a dor de cabeça, e tem várias análises psicossomáticas que podem ser feitas de sintomas que a pessoa está sentindo, que podem ser tratados de outras formas, que vão ser muito mais eficientes e não vão gerar problemas no futuro, né? Então, Adri, a gente vai deixar esses dados nossos, informação de contato e tudo mais, mas fala um pouco mais aí para a gente encerrar. Você quer deixar contato? A gente deixa um link também do documentário. Legal, obrigada, Jaque. Então, é o Instagram @rumo ao centro, ou então @vivendo a inclusão, que é quando eu falo mais de saúde mental, essa questão de inclusão não só de autismo, mas de outras condições também. E eu já fiz classes de barras de axis para crianças e para adolescentes com autismo, e sempre nos surpreendendo, né? É muito diferente quando você faz uma classe para crianças e para adolescentes ou para adultos, porque a absorção deles e a abertura para receber aquilo, para conhecer ferramentas novas é incrível, assim. Então, recomendo, viu? Se quem tiver filho, busque uma classe de barras de axis, leve o filho junto, que com certeza vai se surpreender. E ainda tem a vantagem de um poder aplicar no outro, né, Jaque? Exatamente. Tem Você isso tem também. alguma programada? Não, no momento agora da quarentena, eu estou fazendo à medida do que as pessoas solicitam, né? Então, eu não estou com nenhuma data pré-definida, mas assim que uma pessoa tem interesse em fazer a classe, a gente agenda no melhor dia, no melhor horário e o melhor local para a pessoa também. Com Eu as atendo classes numa VIP, clínica. né? Oi? Com as classes VIP, A né? classe... Você faz para Isso. no máximo 2, 4 pessoas, né? Isso, exatamente. E pode ser na clínica que eu atendo, ou então na própria residência da pessoa. Então, essas classes de barras, elas são bem flexíveis, assim, e vale a pena. Então é isso. Quem quiser saber mais sobre constelação familiar, barras de axis ou outras técnicas também, é só entrar em contato. Vai ser um prazer. Eu tenho também jornadas de aromaterapia, que são 4 semanas, cada semana com óleo essencial, com meditações direcionadas, jornada de constelação, que são 6 semanas também para trabalhar os principais temas. Então tem muita coisa legal rolando e fica o convite. Então, eu sou a Jaqueline, também trabalhando aí com alinhamento energético por interior. Faço o mapa astral 360 graus, que é um mapa astral específico para autoconhecimento. Não é esse mapa astral que alguns astrólogos fazem para prever como vai ser, dar um panorama de como vai ser o ano da pessoa. Não, eu faço só o Natal
e na intenção de levar autoconhecimento, para a pessoa entender um pouco mais sobre si, seus comportamentos. Trabalho com numerologia Karam Kriya, que é uma numerologia ligada ao Kundalini Yoga, numerologia tântrica, biopsicologia, yoga terapia, professora de yoga e meditação, xamanismo, então várias possibilidades também de trabalhar. Eu geralmente faço um atendimento inicial com a pessoa para entender qual é a necessidade da pessoa e a partir daí faço uma integração de técnicas. Eu não trabalho com uma técnica apenas, eu sempre busco uma integração que eu vejo que é o que resulta melhor para cada pessoa. Então, foi um prazer conversar com você, como sempre, né? Nossa segunda vez gravando um vídeo aí juntos, tivemos uma live que foi fantástica. Além dos atendimentos individuais que podem ser online, presencial, a Adri e eu fazemos parte do coletivo União Terapêutica, que está promovendo essas jornadas de bem-estar. Então, são encontros que ocorrem geralmente por 2 semanas, são em dias intercalados, é um valor simbólico diante do que você recebe, né? Cada dia com uma terapeuta, uma técnica diferente. E a função das terapias integrativas, complementares, essas terapias que a gente trabalha, são as mais diversas. A gente pode ajudar você que tem uma dor de cabeça constante, tem problema para dormir, tem dores que você não consegue nem com medicamento, precisa ficar com medicamento muito constante e esses medicamentos fazem mal. Experimenta fazer a terapia. A gente não vai falar para você parar de tomar seu remédio. Quem vai dizer se você vai parar de tomar seu remédio ou não é você com o seu médico. A gente não entra nesse aspecto. Mas eu tenho essa experiência, a Adri tem essa experiência. Eu já dei aulas, já atendi pessoas com depressão que estavam saindo do medicamento e que, por orientação dos seus médicos, do seu psiquiatra, do seu neurologista, foi buscar outras formas de se cuidar e conseguiu se livrar do medicamento. Não porque eu ou a Adri falamos para parar com o medicamento, mas porque o próprio médico observou a evolução e as melhoras. Então, é só procurar a gente aí no Instagram, o meu também está aí no vídeo, Jaque_Vida Presente, tem o alinhamento energético CWB também, e a gente conversa mais. Estamos sempre disponíveis aí para ouvir, para conversar, para trocar uma ideia, independente de qualquer coisa, né, Adri? Isso aí, Jaque. E até me lembrei agora de uma outra atividade que a gente está fazendo para adultos com autismo, que eles têm, né, de uma forma assim geral, pelo que estamos vendo, os que têm chegado a nós, uma vontade de ter um namorado, de se casar, e muitos que não estão conseguindo querem uma ajuda para isso. Então, nós estamos criando, eu e uma psicóloga, um programa, um projeto para ajudar essas pessoas a melhorar essa relação interpessoal, a ter dicas de relacionamento, fazer uma rede de conexão, tanto para relacionamento afetivo como para amigos. Então, se tiver algum adulto com autismo que tenha interesse nessa área de relacionamentos, é só entrar em contato também, que vai ser um projeto bem legal. Muito bacana. Obrigada, Jaque. Muito grata. Foi um Vai prazer, lá antes que o Gabriel traga outro bilhetinho. Vou lá, sim. Até a próxima, que venham muitas. Sim. Tchau, tchau. Obrigada. Vou parar de gravar.